Opa, sou Era. Vamos aqui para mais uma equação diferencial homogênea, né? Porque homogênea, olha, se eu pegar cada parcela desta expressão, o grau é o mesmo. 1 mais 1 dá 2, aqui é 2, aqui é 2. Pronto. Isso é homogênea. E como homogênea, a gente aplica aí o método da mudança de variável, ou seja, você não consegue separar aqui o que é x de y, perfeito? Então, a gente vai ter que fazer uma mudança de variável. Ou seja, nós vamos chamar x de Vx, melhor, y de Vx, ou o x, você quem manda aí. Eu já vou deixar isolado aqui o V, por quê? Porque a gente vai fazer a mudança de variável e depois vai retomar aqui para o nosso V, ou seja, substituir o V, que a gente vai integrar e tal, por isso que é o objetivo da mudança, né, o método, e voltar a ser yx. E aqui a gente vai derivar esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um produto, que é o dy que eu preciso. Isso aqui é um produto, então vai ficar x dv, a ordem não importa, mais v dx. Quem que você vai derivar primeiro, já que é tudo, é produto. Era, já pode substituir aqui o y, dy? Pode. Eu prefiro tirar primeiro da fração, né? Eu prefiro sumir ali com a fração primeiro. Como assim? Ó, se eu multiplicar em cruz aqui, fica x ao quadrado dy, e ali aplicar a distributiva em dx, que na verdade fica assim, ó, xy dx, ok? Menos y ao quadrado dx. Ou tudo isso aqui dx, depois faz a distributiva. Agora eu já vou substituir, já fiz esse trabalho, tá? Vou substituir. No lugar de x quadrado vai ser quem? Olha lá. Melhor, no lugar de x é x, né? Era. No lugar de y, né, que é dy, vai ficar quem? O nosso dy. Quem é o nosso dy? X dv mais v dx, ok? Perfeito. Igual x vezes y. Agora sim, né? X vezes y. O y é isso aqui. Sendo y isso aqui, eu vou substituir e vai ficar Vx. Era, já poderia ter aplicado o produto? Sim. Continua dx menos. Aí y novamente, y é Vx, então vai ficar V ao quadrado, né? Porque está aí ao quadrado, tá certo? Isso dx. Trabalho algébrico. Aqui aplica a distributiva, fica x quadrado dv, ok? Fica opa, aqui é x quadrado, era. Você esqueceu. Então, aqui é x quadrado, isso aqui é x ao cubo, era. Você esqueceu aqui que ali é x ao cubo. Já era x quadrado, então vai ficar x ao cubo. Eu tenho aqui, ó, x quadrado dy. dy é tudo isso aqui. Eu substituí. Estou aplicando a distributiva. Tinha esquecido de colocar o 2 aqui. Então, é x quadrado vezes x ao cubo. Mais x quadrado vezes v, continua x quadrado vezes v, isso dx, igual, aqui x vezes x é x quadrado, v, perfeito? Isso dx, menos v ao quadrado, x ao quadrado dx. Ok. Então, aqui eu substituí, dy no y ao quadrado, eu substituí. Estou fazendo a operação distributiva multiplicando. Agora, vamos ver o que, é que vai acontecer. Qual é a ideia aqui do método? Você vai deixar no primeiro membro tudo que tem a ver com v, dv, né? v, dv, e no segundo, tudo a ver com o que tem com dx. O processo é esse. Você pode jogar tudo de um lado, depois passar para o outro, mas esse é o processo mais simples. Aí você está vendo aqui, ó, que isso aqui é igual a isto. Então, quando eu mudar de um lado para o outro, ó, tudo dx, vai cancelar. Então, neste primeiro membro, que eu não vou fazer direto, neste primeiro membro nós ficamos com x ao cubo dv, e do lado de cá a gente tem v ao quadrado, x ao quadrado, dx, só que negativo, certo? Opa, aqui é menos, tá? Era. Deixou muito espaço, quer dizer, o espaço muito pequeno para colocar o símbolo de menos.
Perfeito? Tá aqui. A era não está separada. Agora sim a gente vai separar a variável. Aí divide todo mundo aqui por x ao cubo, por v ao quadrado, faz isso aqui, ó. Eu tenho dv, esse cara está multiplicando, passa dividindo, mas eu só vou passar somente a variável, tá certo? O menos vai continuar aqui. Aí esse x quadrado vai ficar sobre x ao cubo, ó. O x quadrado vai ficar sobre x ao cubo, perfeito? Tudo isso dx. Então, isolamos. Para ainda integrar, eu tenho que fazer o inverso disso aqui. Então, isso aqui vai ficar v elevado a menos 2 dv. Tem que fazer isso para você integrar, que é aquela aplicação da potência, não é isso? Faz aqui do lado, era para lembrar, olha, quando eu tenho a elevado a menos n, isso aqui é 1, inverte, né, que aqui é sobre 1. É 1 sobre a elevado a n. Então, quando a gente faz o contrário, também é verdadeiro. Perfeito? Certo? Então, eu fiz isso aqui. Aqui no outro, na verdade, eu não vou ainda mudar. Aqui no outro, olha o que acontece. X quadrado por x ao cubo. Eu vou simplificar aqui e vou simplificar aqui, vai dar 1. Então, vai dar um total aqui, tudo, né? 1 sobre x. Tá? É o que vai ficar desse lado aqui. Vai ficar menos 1 sobre x dx. E aí, você tem a separação das variáveis, você vai fazer a integral. Ou seja, aqui está prontinho para integrar, aqui está prontinho para integrar. Era, eu posso colocar ali o d, né, a constante? Pode. Eu faço isso depois, porque na verdade a gente está fazendo aqui a homogênea, então não a variável separável. Você cai na variável separáveis por conta da substituição, da mudança de variável, mas o método ainda é da homogênea. Perfeito? Então a gente continua aqui resolvendo. Quem é a integral disso aqui? Vou somar uma aqui, não é isso? Vai dar menos 1 e desce menos 1. Então, isso aqui vai ficar menos v elevado a menos 1. Por quê? Eu somei uma aqui, vai ficar negativo e desce o negativo, mas com menos dá menos. Você poderia até colocar menos 1 sobre y. Isso vai ser igual. Neste segundo membro, eu tenho quem? Menos, né? Menos ln de quem? ln de x. Aí sim, a gente acrescenta a constante arbitrária. Eu tenho aqui menos 1 sobre v. Por quê? Porque aqui está negativo, está aqui. Aqui elevado a menos 1. Você inverte. Lembra disso? Você vai inverter esse negócio. Perfeito? E aqui eu continuo com menos ln de x mais constante. E esse menos aí eu já posso tirar da frente para facilitar meu trabalho? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar coisa se você deixar ele aí ainda. Agora, se você quiser, você pega, multiplica tudo isso por menos 1, o que vai dar 1 sobre v, né? Menos, opa, se você multiplicou, né, era por menos, não pode ter menos ali. Está multiplicando tudo por menos 1, pode fazer isso, deixar para depois também. ln de quem? De x menos c. Mas aí olha o que acontece, ficou negativo. A gente sabe que não vai ter uma constante que a gente vai deixar negativa. A gente vai ter que mudar aqui de constante. Então, esse cara que é tudo isso, a gente vai chamar de k. Perfeito? Então, a gente vai precisar trabalhar disso. Além disso, eu já vou fazer o seguinte, ó. 1 sobre v, mas v é y sobre x. Eu tenho que voltar para y e x. Então, aqui vai ficar 1 sobre y sobre x igual. Aqui vai ficar ln do módulo de x, mais a constante, né, mais mesmo, né, por isso que mudamos, k. Precisamos isolar o y porque dá. Aqui vai multiplicar em cruz. Só que aqui é divisão de fração por fração. Na divisão de fração por fração, o que você faz? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 1. Vai multiplicar pelo inverso disso aqui, vai ficar, né? Claro que se você enxergou o que vai acontecer, faça direto. Não precisa fazer todos os passos que eu estou fazendo. Então, aqui a gente inverteu.
1 multiplicado pelo inverso. Aqui eu vou ter, claro, você já sabe o que vai acontecer, mas eu não vou fazer direto. Isso vai ficar x igual a y, que multiplica quem? Ln de x mais k. Lembre-se que eu não vou aplicar distributiva porque eu vou isolar o y. Como é que eu vou isolar o y? Olha só, o y aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, esse cara aqui, que vai isolar o y, isso aqui vai ficar y é igual o cara que é o x, que está do lado de cá, sobre isso que está multiplicando o y, porque eu quero isolar ele, não é isso? Então, isso aqui vai ficar lnx em módulo mais constante. Está aqui a nossa resolução dessa EDO, que é uma EDO homogênea. É tudo isso. Aí você vai falar assim, mas não tem restrição aqui? Tem restrição, porque aqui não pode dividir por zero. Então, por exemplo, o x não pode ser 1 ou menos 1, porque é zero, então o k, quer dizer, se o x for 1 ou menos 1, o k tem que ser diferente de zero, tá certo? Se qualquer outro valor aqui de x, ok, o k pode ser zero. Eu não vou colocar essa observação, mas se fosse o caso para você substituir e resolver um problema, você teria que lembrar disso. Perfeito? Ok? Então, aqui mais uma EDO, mais uma equação diferencial homogênea, é isso? Que foi resolvida. Tá ok? Então, um abraço.